Muito bom dia, Deus abençoe você, a tua casa e a tua família, hein? Deus ilumine os seus caminhos, te guarde, te proteja e essa quarta-feira seja uma quarta-feira abençoada. Daqui a pouco vamos estar 7h30 da noite na Avenida Dom Helder Câmara, número 6088, no Rio de Janeiro, em frente ao Arena Parque, esperando por você, numa noite de poder, de presença. O que Deus está fazendo no Rio de Janeiro está sendo glorioso e eu creio que isso vai se estender para todo o Brasil e para todo o mundo, de norte a sul, de leste a oeste, quando eu profetizo que nós vamos chegar, no Brasil, no norte, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste e no sul, nós vamos chegar. Na Ásia, na África, na Oceania, na Europa, nos países da América do Sul, Central e do Norte, nós vamos chegar, porque é a mão poderosa do nosso Deus operando e agindo. É a mão de Deus, não é a mão do homem, é a mão do nosso Deus operando. Hoje eu quero falar algo poderoso. Toca o sino, deixa o seu like, vamos compartilhar. Isso te faz viver com leveza, te faz viver em paz, em segurança, sem medo, com tranquilidade e sabendo que a vitória e as promessas vão se cumprir. Vou repetir. O que nós vamos passar, o que nós temos passado para vocês aqui 6 horas na bênção do dia, te faz viver com leveza, te faz viver com tranquilidade, te faz viver com segurança, te faz viver em paz, sem medo, com leveza e com tranquilidade. Pare de negociar com aquilo que quer te destruir. Pare de negociar com aquilo que quer te destruir. Não vale a pena ficar negociando com aquilo que te destrói. Não existe convivência pacífica com o pecado oculto. Ou você mata isso, ou isso te mata. Mata o seu propósito. Presta atenção, não é só com aquilo que é oculto, não, hein? É com pessoas também. Com pessoas, dependendo, em certos ambientes, igrejas, certos tipos de liderança. Não é rebeldia, não. Porque tem lideranças que não estão mais andando de acordo com a Bíblia. Isso é omissão. Tem líderes que são omissos por causa do sistema, eles não querem perder a posição, então eles andam segundo o sistema com conveniência. Eles têm que andar segundo o sistema. Já se venderam para o sistema. E aí, para não perder o cargo, não perder a liderança, não perder a posição dele, seja de bispo, seja de a posição que ele tem dentro daquela liderança, daquela igreja, e eles, porque estão por cima, são omissos ao pecado do suposto dono da igreja, eles têm que aceitar e não estão mais andando de acordo com a Bíblia. E aí, eles acabam sendo omissos às falhas e os erros, não têm coragem de confrontar com a verdade bíblica. Então você está negociando a sua alma, está negociando a sua salvação e para manter um cargo, para manter uma posição, para manter uma ajuda de custo, um salário, e isso desagrada a Jesus. Isso, Jesus confrontou os religiosos com força. Então pare de negociar com aquilo que te destrói. Isso é doentio. E eu vou falar sobre isso porque isso é libertador e daqui a pouco nós vamos orar. Por quê? Porque Jesus não quer que você seja escravo nem do pecado, nem da mentira, nem do engano. E você não vive em paz. Você vive com medo. Viver assim é viver dentro de uma bolha, viver dentro de uma escravidão, uma vez que Deus nos deu a liberdade nele para não vivermos mais sendo escravo. Mas vivemos como filho, como herdeiros e filho. Então, olha só, não existe convivência pacífica com o pecado em oculto
ou você mata isso, ou isso mata você e o seu propósito com Deus. Hebreus 12, 4, o autor de Hebreus diz assim, olha só, daqui a pouco nós vamos orar. Hebreus 12, 4 está escrito assim, ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Então você sabe, ó, isso aqui está errado. Não coaduna com a Bíblia. Não coaduna não está escrito na Bíblia. Isso eu falo porque também eu tenho que sujeitar o que está escrito na Bíblia. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que está escrito na Bíblia. Eu sendo responsável de uma igreja, eu tenho que me sujeitar à vontade da Bíblia. Eu não posso fazer o que está na minha cabeça, o que eu quero. Eu tenho que consultar Deus e ver se é isso que Deus quer. Eu não posso fazer o que está na minha ideia, na minha cabeça e sair fazendo o que eu quero. Eu tenho que pedir direção a Deus. Pequenas concessões que hoje viram grandes prisões amanhã. Pequenas concessões hoje viram prisões amanhã. O que você tolera em secreto governa você amanhã em público. Santidade não é perfeição instantânea. É guerra declarada contra o inferno. É você dizer, ó, não tenho acordo com você, com o diabo e com ninguém. Eu tenho acordo e aliança com Deus e com aqueles que andam com Jesus. Por isso que Jesus disse sim, sim, não, não. Que passar disso é do maligno. Então isso não é fraqueza. Isso não é fraqueza. Isso é viver na verdade e isso é decisão. O que eu preciso cortar radicalmente hoje? Deixa aí nos comentários. O que você precisa cortar? Um sentimento? Uma mágoa, uma raiva? Amizades que você tem? Certo tipos de brincadeira? Certo tipos de coisas que você no WhatsApp tem? Conversas? No Facebook, no Instagram? Aquilo que você está alimentando que é algo da carne? O que você precisa cortar? Romper acesso. Cortar, sabe, gatilhos ou mudar de ambiente. Não está te fazendo bem. Não é exagero isso. É sobrevivência espiritual. É sobrevivência espiritual. Eu já quero orar por você. Eu quero orar agora. Então eu paro de negociar e começo a vencer. Se eu não negocio, se eu fico negociando, isso aí amanhã vai ser prisão para mim. Vai me amordaçar, vai ser mordaça, vai ser amarra, vai ser tranca, vai ser cadeias, vai ser correntes para mim. E se eu tiver que ser radical para aquilo que vai me destruir hoje, e muitas vezes tem hora, e eu falo isso para você, tem horas que a gente tem que deixar de ser bonzinho. Tem hora que a gente tem que deixar de ser bonzinho. De acordo com a verdade. A gente quer ser bonzinho às vezes com todo mundo, não querendo agradar todo mundo, e aí a gente cria um problema pra gente mesmo. Porque isso já aconteceu comigo. Eu falo isso pra você porque isso já aconteceu comigo. Eu, no meu bom coração de querer agradar todo mundo, eu já me prejudiquei muito. Já me prejudiquei muito, 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 muito. Às vezes de não falar, de deixar pra lá, e às vezes o quê? Me prejudiquei e não ajudei a pessoa. E não ajudei a pessoa. E depois a pessoa, eu poderia ter ajudado ela se tivesse falado para ela a verdade, e ela poderia ter ficado sentido, e depois ela não ia cair. Quantas pessoas, de repente, eu poderia ter falado, não falei, e depois lá na frente a pessoa continuou no mesmo erro e caiu. E também me atrapalhou. Me atrapalhou. E eu falo isso para você hoje. Então, eu prefiro falar e a pessoa ficar com raiva
e de repente tentar até, pode até me prejudicar, não tem problema não, mas eu falei a verdade. Como também já falei verdade e fui prejudicado porque falei a verdade. Mas não tem problema, diante de Deus minha consciência está limpa. É melhor falar a verdade e estar bem com Deus do que você ficar com aquilo ali negociando, né? Aquilo que você negocia hoje é o que vai te destruir amanhã. Não negocie nem com o seu coração, nem com a voz oculta da sua mente, com o seu subconsciente, porque ele é enganoso. Ele é enganoso. Ele é enganoso. Por isso que nós vamos falar, hoje é quarta-feira, na sexta-feira nós vamos falar sobre o liberar o perdão. O perdão que você libera é a prisão que você quebra. Quantas pessoas não conseguem perdoar? Isso eu vou falar na sexta-feira. Amanhã, na quinta-feira, nós vamos falar, você não está atrasado, você está sendo preparado. Então tem gente que fala, minha vida não vai para frente, nada está acontecendo, porque tem coisa que você precisa mudar e Deus está querendo te preparar. É tratamento. Deus está querendo te tratar, te amadurecer, te ensinar, te moldar como um vaso na mão do oleiro, para você amanhã poder estar numa condição de ajudar outras pessoas. Isso se você quer realmente ser tratado, cuidado e poder realmente ajudar outras pessoas. Ajudar outras famílias, ajudar outros casais, ajudar outras mulheres, ajudar outros homens. Agora, se você acha que já está na condição de ajudar todo mundo, como é que Deus vai poder então te usar? Se você acha que já sabe tudo. Porque também eu não sei tudo. Todo dia eu tenho que aprender algo novo. Todo dia eu tenho que aprender algo que eu preciso mudar, que eu preciso aprender, que eu preciso de uma mudança. Porque ninguém nasce sabendo, só Jesus sabia tudo. Só Jesus. Mas mesmo assim Jesus teve que passar pelo processo. Passou pelo processo de criança, passou pelo processo de adolescência, passou pelo processo do batismo, de consagração no templo, passou pelo processo de carpinteiro, de aprender a fazer madeira lá e cortar madeira e serrar madeira com o pai dele, com José. E teve que esperar para começar a fazer os milagres depois dos 30 anos. Até Jesus passou pelos processos. E a gente não vai passar? Se a gente não aprender a passar pelos processos, eu sei que o processo é doloroso. Você acha que Jesus, quando era novo, não queria sair curando as pessoas? Que o poder de Deus já estava com ele? Davi passou pelo processo até chegar à coroa. Moisés teve que passar pelo processo. Abraão teve que passar pelo processo. Até chegar lá no Monte Moriá. Aquela preparação toda para chegar no Monte Moriá e não ter medo de oferecer o filho dele. E não negar o filho. Deus preparou tudo aquilo ali. Então, todos nós temos que aprender, sermos aluno e sermos aprendizes. Todo dia a gente tem que aprender. Por isso que eu estou sempre falando, um dia sem superação é um dia perdido. Todo dia a gente tem que superar. Superarmos a nós mesmos. Vamos falar com Deus? É o momento da oração. Meu Deus, nós temos abençoado, ensinado e orado. Cada dia aqui na bênção do dia. Quem está absorvendo, quem tem a humildade, quem está entendendo, meu Deus, eu creio que está crescendo. Cadeias, prisões espirituais estão sendo quebradas. Algemas estão sendo quebradas. Grilhões do inferno estão sendo quebradas. E eu creio que está tendo mudança, libertação e restauração. O teu poder está se manifestando agora. Meu Deus, eu tenho absoluta certeza, meu Deus. O Senhor está preparando, cuidando de nós, tratando de cada um de nós, meu Deus. E hoje, quarta-feira, é dia de bênção, é dia de milagres, é dia de cura, é dia de restauração, é dia de bênção, meu Deus. Meu Deus, toca nessa pessoa com teu espírito. Toca neste homem, nessa mulher. Meu Deus, nós não estamos aqui para
massagear o ego de ninguém, não. Mas estamos aqui para falar a verdade. Estamos aqui para realmente libertar as pessoas que precisam ser libertas. Libertar as pessoas, meu Deus, da vida de dor, de aflição, de mentira, de aflição, de angústia. Quantas pessoas estão vivendo, meu Deus, amordaçadas, prisioneiras do inferno. Quantas pessoas vivendo, meu Deus, em falsas profecias, falsas promessas. Eu vejo profetas aí falando, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Todo ano tem profeta que fala, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Mas como que vai ser o melhor ano da vida dela, meu pai? Como? Se ela não largar o pecado, se ela não se santificar, se ela não mudar de mentalidade, se ela não se arrepender. Vai ser o melhor ano da vida dela se ela se arrepender, se ela se converter, se ela for transformada, se ela for liberta, se ela for humilde para entender a vontade de Deus, se ela limpar o coração. Aí sim vai ser o melhor ano da vida dela. E não precisa ter a virada de calendário para ser o melhor ano de vida dela. Ela vai ter o melhor ano de vida dela se agora ela se arrepender, for humilde, abandonar, não tolerar, não negociar a vida dela, porque a fé é inegociável, a comunhão dela é inegociável, o arrependimento é algo inegociável. Ela não tolerar mais e não negociar mais a comunhão, não tem parceria, não tem pacto entre ela e as trevas, entre ela e a carne, não fazer concessão, não fazer, meu Deus, limpar o coração, manter os olhos fixos no Senhor. Isso aqui não é, meu Deus, um jogo de loteria, jogo de bingo. Isso aqui não é, meu Deus, uma jogatina, não é um jogo de azar. Isso aqui, meu Deus, é a nossa alma, é a nossa salvação. É a nossa vida, meu Deus. Então, o que nós estamos passando aqui não são mentiras, inverdades. É algo com fundamento, com base. É a verdade que liberta, que cura, que transforma. É a verdade que cura, que traz confronto, mas que traz salvação, que traz uma vida leve, com paz, com refrigério, com alegria, com paz, com vigor. Não, meu Deus, uma coisa com empolgação, com mentira. Não é um teatro, não é um circo. Não é um personagem. Não é, meu Deus, uma ilusão. Não, meu Deus. É um Deus que está acima do sol, das estrelas, da lua, dos astros, da galáxia. Um Deus que é todo poderoso, que sonda, que vê a nossa intenção. Então manifesta o teu poder, meu Deus. Realmente trazendo essa mudança de vida, de espírito e trazendo salvação. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus, eu te abençoo em nome de Jesus. Por isso que eu creio na resposta, no Deus. Eu prego o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, o evangelho que perdoa, que tem a doutrina do amor, que prega a verdade com amor, não de mudança de fora para dentro, mas de dentro para fora. Deus abençoe.